Será que vale a pena você investir $100 toda semana no mercado financeiro pensando na sua aposentadoria? A resposta vai te surpreender. Bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio. Eu sou o Bruno do Clube do Investimento USA e esse canal foi feito para você que quer aprender a navegar o maior e melhor mercado do mundo, o mercado americano, quando o conteúdo é mercado americano exclusivamente, investimento, trade, renda fixa. Esse é o canal para você, porque a gente só fala de mercado americano e a gente só fala do Business of Making Money. Então, seja bem-vindo se é a sua primeira vez aqui no canal. Aproveita, já deixa o seu like, considera subscribe para você receber sempre informações que valem a pena você aprender sobre esse mercado, mercado americano. E a pergunta de hoje, será mesmo que vale a pena você pegar o seu capital, o seu dinheiro, e o exemplo de $100 toda semana e colocar automaticamente no mercado? A resposta realmente, ela surpreende, porque a resposta é um grandíssimo maybe, talvez. Yes, você pode fazer isso. Tem muita gente que faz isso, que simplesmente coloca investimento num fundo, num ETF, em algum tipo de ativo no piloto automático. Isso tem algum sentido dentro do mercado americano? Yes, tem algum sentido, porque a gente tem no histórico de mais de um século desse mercado que a tendência no longo prazo é que o mercado continue subindo. Mas você tem maneiras de fazer sair do que é simplesmente bom, você ir para o ponto que é melhor, e principalmente eu vou falar isso no final do vídeo, por isso fica até o final, não perca, eu vou mostrar para vocês uma maneira que é muito melhor e não é nem um pouco mais difícil. Por isso, vamos ao vídeo. Vamos lá, pessoal, vamos para o que interessa. Como é que você consegue pensar, como é que você pode, o que você pode esperar de um investimento periódico, semanal, $100 no S&P. E claro, você pode fazer todas as variações que estiverem dentro do seu budget, dentro do que é realístico para você. A gente vai usar esse valor como um ponto de referência. Primeira coisa, vamos só clarificar alguns fatos aqui do começo. O SPY que eu estou usando, que é o ETF que acompanha, um dos ETFs, não é o único, que acompanha o S&P 500. Eu vou usar o S&P 500, não estou usando o Nasdaq, não estou usando o Dow Jones, porque esse é o benchmark, é a melhor representação do mercado como um todo, é o S&P. E eu estou usando o SPY em particular, porque eu tenho preferência pelo SPY, porque ele é melhor em termos de você acumular e vender opções, que é uma forma sensacional. Eu sei que a maioria das pessoas falam que só tem duas maneiras de ganhar dinheiro no mercado financeiro, que é a valorização do estoque e dividendos. Isso não é verdade, existe uma terceira maneira, venda coberta de opções. Eu tenho um vídeo, vou deixar linkado aqui, vou deixar no description, para você, se você tiver interesse em aprender um pouquinho como essa técnica sensacional, super lucrativa, pode te ajudar. Você começa a olhar para o SPY, mesmo sendo um ETF que você tem um expense ratio um pouco mais alto do que o VOO, por exemplo, eu acho que vale a pena. Mas o ponto histórico é o seguinte, que desde a criação desses índices, o retorno médio do S&P tem ficado em 10%. Para quem fica investido 10 anos, prestem atenção porque isso é importante, para quem fica investido pelo menos 10 anos. O que isso quer dizer? Que você vai ter anos muito positivos no índice e negativos, como por exemplo 2022. Ou, por exemplo, você vai ter 2020. O mercado teve assim um bull run incrível. O ponto aqui que você entenda é que não é que você vai ter um retorno garantido de 10% todo ano, igual um relógio, clockwork, não é isso. Num período de uma década, com todas as altas, todas as baixas, toda a volatilidade, tudo que acontecer, o que esses índices têm retornado desde a criação desses índices por volta de 10% ao ano. Agora, tem um dado que vocês precisam entender, que não é muito tão conhecido, não é um dado meu, eu fiz um pouquinho de matemática, eu vou mostrar para vocês em relação a dados, mas isso aqui é um dado oficial para você entender, que nos últimos 10 anos, o S&P gerou retornos acima de 12,3%, quase 12,4% ao ano. Ou seja, com o passar dos anos, com o passar do aumento de tecnologia, produtividade das empresas, os índices começaram a dar retornos melhores. Então, se você faz algum tipo de matemática, algum tipo de projeção baseado em 10%, lembre-se que esses 10% são baseados no retorno histórico e nos últimos 10 anos, e eu acredito particularmente que a tendência é que isso cada vez fique, a produtividade aumente, tecnologia facilite, e as empresas tenham mais rentabilidade e que os índices tenham retornos ainda melhores, mas a gente vai usar 12,3, até botei um pouquinho abaixo, 12,3
como ponto de referência. Mas o que a gente está, quando você fala em investir periodicamente no S&P, o que você quer dizer? Simplesmente, no nosso exemplo, é você pegar toda semana e comprar, por exemplo, supor que você começou aqui, em outubro do ano passado. Seria um ótimo momento de você começar, porque você está começando num super pullback do mercado. Então, basicamente, você comprar cada semana, esse candle aqui representa, cada velinha dessa aqui representa um gráfico semanal. Então, cada candle representa uma semana. Então, cada semana você coloca seu dinheiro, compra o ETF. Cada semana você compra o ETF. Tem algum problema nisso? Problema nenhum. Você vai ter um retorno médio melhor do que a maioria dos investidores que estão fazendo stock picking, a maioria dos investidores que estão comprando outros ETFs. Eu falei isso em vídeos anteriores, que a grande maioria, a maioria dos esmagadores dos ETFs disponíveis no mercado não conseguem bater os índices. E você teria, eu fiz uma matemática rápida, eu vou mostrar para vocês que em 52 semanas compõe um ano, a $100 seria o seu capital de 5.200 que você tivesse colocado. Com retorno médio de 12,3, você teria um retorno, depois desses 10 anos, você teria um total, um pouquinho acima de 101, um pouquinho abaixo dos $102.000, 101.800 seria o seu retorno. Então, obviamente que esse valor é muito melhor do que qualquer poupança, é muito melhor do que um high yield savings account, é muito melhor do que você ter dinheiro com toda certeza debaixo do colchão, é muito melhor do que qualquer CD. Sim, primeira coisa, você vai ter que contar com uma coisa que é óbvia, chamada volatilidade. O mercado sobe, o mercado desce, o mercado volta a descer, o mercado sobe, o mercado desce. Você tem esse tipo de volatilidade que é geralmente um grande empecilho para investidores, porque não tem estômago para ficar no mercado, mas esse retorno é um retorno histórico. E se você gasta um tempinho dando uma olhada no gráfico do próprio S&P e de qualquer outro major index, tanto como o Dow Jones, como o Nasdaq Triple Qs, até mesmo Small Caps, você vai ver que a história se repete. No decorrer das décadas, os índices continuam subindo. É uma boa estratégia? Eu considero uma boa estratégia para quem quer colocar isso no piloto automático. É a melhor estratégia? Isso que a gente vai mostrar para vocês. Então, essa aqui é uma boa estratégia que você pode deploy. Por isso que eu falo nos meus vídeos sempre. Você não precisa de curso, você não precisa de absolutamente nada para investir no mercado financeiro e ter o retorno médio que o mercado te oferece, comprando periodicamente. Vale a pena? Vale a pena. Só para vocês terem certeza de que, deixa eu voltar aqui que eu estava fazendo com esse valor, começando com zero. Nenhum investimento. Você começou, na verdade, com $100. Vocês verem como é que a matemática funciona. Com retorno médio de 12,3, como a gente falou anteriormente, em 10 anos. Eu dividi, obviamente, que essa calculadora que eu estou usando não tem a opção de um valor semanal, então eu dividi 52 semanas por 5.500 dividido pelos meses do ano, dá 433,33 centavos. Eu não sei se você vai fazer isso mensal, se você tem interesse, mas só para o número ficar correto, você teria esse tipo de retorno. Deixa eu colocar o calculator aqui, vai ficar aí para 101,797, exatamente como eu coloquei no gráfico anterior. Agora, interessante que é uma coisa que eu quero chamar a atenção de vocês, é que você depositou do seu capital 51.999 e você ganhou outros 49.677 dólares. Então, é uma boa maneira de você aumentar o seu capital de um jeito bastante simplificado. E, obviamente, se você consegue fazer um pouco mais do que isso, se você tem um capital maior do que isso, faz uma diferença muito grande. Se você tivesse, por exemplo, $500 em vez de 433, ou se você começasse, talvez você tenha $5.000 guardado, não sabe o que fazer com ele. Com esse valor, você teria um valor melhor, obviamente, que um retorno melhor no decorrer das décadas. Agora, deixa eu mostrar para vocês uma maneira de você melhorar o seu número de rendimento médio. Então, ou seja, essa porcentagem que usando, simplesmente comprando periodicamente, indiscriminadamente, comprando toda semana, dá um valor médio para você de 12%, 12,3% em média. O que a gente pode fazer de melhor? Então, deixa eu dividir com vocês algumas técnicas, eu vou falar com vocês uma por uma, bem devagarinho, para realmente ajudar vocês e você entender como é que a gente faz isso com price action. Claro que se você tiver um conhecimento mais profundo de price action, dessa variação do preço no tempo, você tem uma possibilidade de retornos bem mais significativos. Deixa eu mostrar para vocês alguma coisa. A primeira coisa que eu vou dizer para vocês é o seguinte: não é a melhor maneira de você approach investimento nos índices ou qualquer ativo quando ele está muito próximo ou quando ele está numa região próxima de uma alta histórica. Ele está chegando perto
de uma coisa assim que parece que ele subiu demais e está chegando a um ponto de exaustão de compradores. Nunca é a melhor estratégia. Agora, como é que você determina isso? Como é que você visualiza isso? Existem algumas maneiras. Eu vou mostrar para vocês aqui das mais fáceis. Você pode usar uma plataforma de charting como esse TradingView que vocês estão vendo na minha tela, ou se você usa algum tipo de corretora, todas elas têm algum tipo de plataforma de análise gráfica, de técnico análise, ou você pode usar até um website, pelo menos aqui nos Estados Unidos, Yahoo Finance, NBC.com, que você consegue ver o gráfico. A primeira coisa que você pode fazer primeiro, um reconhecimento visual. Quando você começa a ver que você está perto de um ponto que o mercado chegou, que ele não chegou anteriormente, é uma grande probabilidade de que ele, antes de continuar subindo, porque ele continua subindo, que ele faça uma pausa e te dê a oportunidade de você entrar mais barato. Então você pode fazer isso simplesmente marcando suportes e resistências, essas linhas que marcam pontos específicos no gráfico, mas você tem ferramentas que conseguem te auxiliar a entender se realmente você está num ponto de exaustão de compradores e talvez seja melhor que você espere um pouquinho e tenha a oportunidade de comprar o estoque um pouco mais baixo. Fazendo isso, de um jeito bastante simplificado, mais uma vez, eu consegui plotar 18,4% simplesmente usando essas regras. Por isso é que é para realmente prestar atenção aqui. Numa plataforma de charting como o TradingView, você vem aqui e você escreve RSI, Relative Strength Index. Se você está usando alguma coisa em português, eu vou escrever aqui para vocês, você pode usar esse indicador que chama IFR. E ele faz a mesma coisa, só a tradução em português. Você coloca o seu RSI aqui, e como é que você lê esse RSI de um jeito ultra simplificado? E é fácil você spot. Eu vou mostrar para vocês com um pouquinho mais de tempo. Estou trazendo desde 2016. Olha que interessante. Se você estivesse comprando da mesma maneira que você compra, periodicamente, toda semana, mas quando você reparasse que o IFR, o RSI, chegasse num ponto de exaustão, esse ponto de exaustão está exatamente acima dessa linha pontilhada de 70, é hora de você esperar e você vai ter uma oportunidade muito boa de comprar mais barato. Acreditem, se quiser. Mas nesse período aqui, se você tivesse, em vez de seguir o seu schedule, a sua rotina de comprar, você tivesse, eu não vou esperar um pouquinho, eu vou esperar um pouquinho porque o RSI está me dizendo que a gente está chegando a um ponto de exaustão. Você, em vez de comprar, por exemplo, o SPY na casa dos 280 e alguma coisa, você teve a oportunidade muito perto de comprar por 250. E se você começa a olhar isso historicamente, você começa a ver, uau, não é que esse negócio funciona? Porque, de fato, todas as vezes que a gente teve o RSI acima dessa linha pontilhada, acima de 70, você teve quase que imediatamente, obviamente que às vezes passa algumas semanas, às vezes até meses, dependendo das circunstâncias. O RSI tem algumas limitações quando o mercado está muito, muito direcional, mas se você usasse esse ponto de referência, RSI aqui, o que aconteceu com o mercado? Caiu. Se você olhasse aqui de novo nessa região, RSI, vamos olhar aqui mais perto, fica mais fácil para vocês. O RSI por aqui, o mercado chegou o quê? Perto de um topo. Então você poderia simplesmente, num período do começo, falar assim, olha só, eu estou botando meus $100 na minha conta de investimento. Estou comprando o meu SPY, por exemplo, ou QQQ, ou o que você quiser comprar. Só que ele está chegando a um ponto de exaustão técnico, talvez seja a hora de eu esperar. E comprar depois que essa situação se resolver. Então, aqui foi um momento clássico em 2021, onde você tinha um mercado super estendido, muito estendido, ele começou a voltar, e você teve a oportunidade de comprar durante um ano, muito mais barato do que você tivesse comprado aqui, desde que você tivesse com RSI. E outra coisa, uma outra dica, para você conseguir chegar nesse 18,4%, simples, você começa a perceber que o contrário também é verdade. Quando você tem um RSI bem lá embaixo, começa a valer a pena você comprar de novo e você comprar desproporcionalmente. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Se você estava comprando, juntando seus $100, comprando nessa subida, várias vezes, comprando várias vezes, de repente o RSI começou a chegar perto de um ponto de exaustão, o que você faz? Continua colocando seus $100 na conta de investimento, só não compra. Você só não compra, você espera. O que acontece? Porque quando chegar, quando você começar a ter oportunidades de novo, você pode pensar, mas eu não sei onde é que é o fundo do poço. Eu sei que você não sabe. Eu também não sei. E ninguém sabe. Mas se você começa a fazer isso, o que acontece? Você, em vez de ter 100, 200, talvez você tenha agora 1.000, 1.500, 1.200, algum valor muito maior, e você começa a comprar desproporcionalmente em pontos onde o estoque fica mais barato. Imagina
se você tivesse feito isso, seguido esse conselho há 3 anos atrás, ou 2 anos atrás, imagina o que isso pode fazer para você no futuro, se você tivesse esperado e falar assim, não, eu vi que quando o RSI está no fundo do poço, eu posso comprar desproporcionalmente, então chega num ponto como esse, ou num ponto como esse, você pode comprar muito mais, desproporcionalmente que você está comprando com a média, o preço médio muito mais baixo. O outro ponto que eu quero mostrar para vocês é exatamente essa linha que está aqui, a média móvel de 200 períodos. Deixa eu limpar isso tudo aqui, porque ficou uma bagunça, uma salada nesse gráfico. Eu não quero bagunçar vocês, eu quero ajudar. O que acontece? Um outro ponto que ajuda você é você simplesmente comprar desproporcionalmente, ou seja, você compra muito mais. Você acumula capital nesses momentos de exaustão de compra e você compra muito mais em pontos. Além do RSI, quando o mercado acontece essa coisa rara que não acontece tão comumente, que ele testa a média móvel de 200 dias. Quando ele testa a média móvel de 200 dias, o que você vê? Um toque, 2 toques, 3 toques nos últimos 4 anos, você começa a entender, yes, vale a pena você comprar desproporcional. De novo, RSI ou IFR e média móvel de 200 dias te ajuda a comprar muito melhor e você consegue ter uma média como isso. Agora, deixa eu mostrar para vocês para a gente terminar o vídeo, para não ficar muito extenso. Como é que fica isso na vida real? Na vida real fica assim, se tivesse começado com os mesmos $100, com 18,4%, com os mesmos 433, só de fazer isso, você teria quase $48 mil a mais no mesmo período. Imagina se você consegue colocar um pouco mais. Imagina se você começou com, em vez de 100, você começou com 1.000. Imagina que, em vez de 433, você consegue colocar 500 ou 600. E imagina, principalmente, pessoal, se você tem mais de 10 anos. Porque uma coisa incrível que você vê com essas pequenas mudanças, aprendendo esse tipo de técnica e outras coisas mais, você começa a perceber o seguinte, que os juros compostos eles trabalham de um jeito incrível no decorrer do tempo. Ou seja, olha para isso aqui. Os primeiros anos que você estiver fazendo isso, parece que é difícil, parece que o negócio não anda. Não anda, não anda. Mas conforme os anos vão passando, então vamos supor que você... Não, Bruno, eu tenho 10 anos, eu tenho 15 anos para fazer isso. Se você adicionasse 5 anos nisso aqui, você está perto de $500 mil. Simplesmente porque você entendeu pontos de compra melhores do que simplesmente comprar sem pensar nesse tipo de eu estou comprando pelo melhor preço possível. E se você tiver um pouco mais de tempo, faz toda a diferença. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero que te ajude realmente a você ter um futuro financeiro melhor. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like e considere também subscribe para o nosso canal. Eu vejo vocês de novo na próxima.